Quantas vezes na vida tu já parou para pensar sobre a morte? Aposto que várias. A morte é, sem sombra de dúvidas, o maior mistério desde que existe vida. Existem diversas teorias sobre o que acontece após a morte. Vida em algum outro lugar, céu, inferno, reencarnação ou simplesmente nada. O fato é que ninguém, ainda vivo, possui a resposta cabal para esse enigma. A morte, além de misteriosa, é um assunto extremamente pesado e melancólico, pelo menos para a maioria das pessoas. Ela sempre existiu, mas mesmo assim ainda não nos acostumamos com ela. Não aceitamos, não entendemos, não a desejamos, por mais que ela seja intrinsecamente ligada ao simples fato de estarmos vivos. A morte não é opção, é condição. Se fosse possível perguntar a alguém antes de nascer se essa pessoa aceitaria viver, mesmo que para isso, depois de algum tempo, ela tivesse que morrer, o que ela responderia? Para ter a vida é preciso aceitar também a morte. Freud disse: a morte é o alvo de tudo que vive. Todo ser vivente um dia morre. Caminhamos para a morte dia após dia, mesmo não querendo encontrá-la. Ela é o fim do caminho que chamamos de vida. Todos que entram em uma estrada querem chegar ao seu destino. Quem escala um monte quer chegar ao cume. Quem começa algo quer terminar, mas na vida não. Essa é a única tarefa que não queremos concluir. Relutamos, rejeitamos, fugimos. Há muitos, inclusive, que demonizam a morte, que ligam o final da vida a uma obra espiritual maligna. Isso ocorre muito frequentemente em casos de morte acidental de famosos. Algumas pessoas tecem comentários do tipo: viu só, fulano estava cantando aquelas músicas e deu nisso, o avião dele caiu. Ora, mas a morte não vem para todos? Não teremos todos nós que encontrá-la um dia? Através de um acidente, de uma doença, ou simplesmente da velhice, não chegaremos todos a esse fim? Se a morte é castigo, então os mais castigados são os que ficam e sofrem a dor da perda. Arrasadora, ela chega impiedosa, doa a quem doer, mas não é seletiva nem preconceituosa, ela recebe a todos. A morte de um velho é triste, mas admissível. A morte precoce é pungente. Castigo? Quem ousa afirmar isso sem conhecer o outro lado? Eu diria que a verdadeira morte é estar vivo e não viver. E mais, esse morre 2 vezes. A morte é encarada por muitos como a antagonista da vida e não como uma parte dela. Como não detestar essa vilã terrível que quer nos tirar essa oportunidade maravilhosa que é o dom de viver? Ela quer nos roubar nossos dias, a oportunidade de estarmos na presença de quem amamos. Que tirana! Não, a morte é parte da vida e não sua adversária. Ela não existe sem a vida, ou seja, não existe à parte. Ela é uma peça do quebra-cabeças, um pedaço do mapa. Ela é o ponto final, o fechar da contracapa, a bandeira no cume do monte que jamais será descido. Ela foi criada pelo mesmo bom Criador da vida. Mas por que é tão rejeitada?
porque essa trajetória chamada vida é tão fantástica e viciante que não queremos chegar ao fim dela. Queremos mais e mais e mais. A morte pode ser apenas uma mudança de fase, como muitos dizem. Pode ser uma passagem para outro plano, mas pode ser também o fim definitivo. Essa última hipótese, um tanto quanto sem brilho. Às vezes, a esperança de uma continuação, de um algo a mais, nos dá aquela esperancinha de continuar essa saga em algum outro lugar melhor que esse. Pelo sim, pelo não, a única opção que temos é aceitar que um dia nos encontraremos com essa que é a conclusão de tudo. Seja como for, a única garantia que temos é de que podemos viver enquanto estivermos vivos. É redundante, né? Mas é o que temos e é muito. Que tesouro precioso o dia de hoje. A vida, o respirar, a oportunidade de continuar, de escrever mais uma página, de subir um pouco mais a montanha. A vista daqui de cima é linda. Nós podemos escrever toda a nossa história, exceto o fim. Por isso, ame a vida, considere a morte, mas use ela como um impulso para viver cada dia como se fosse o último. Eu sou a Cintia Zolan e te agradeço por refletir comigo nessa mensagem. Se tu gostou, compartilha ela com alguém. Aquilo que te faz bem pode fazer bem a outro também. Este podcast está disponível todas as segundas-feiras no Spotify e nas terças-feiras no YouTube. Tu também pode me encontrar no Instagram, onde posto trechos das reflexões. É só seguir lá. Na próxima semana, refletiremos juntos novamente sobre mais um grande tema. Te espero.